Será que Hans não é vilão de Frozen? Luffy de One Piece cometeu algum crime? Seu Madruga pode ser preso por não pagar 14 meses? Vamos ver isso e muito mais nesse Nani Responde 5. Oi gente, Sana, dei mais pra gosta de aprender com coisas que gosta, como séries, filmes e etc. Se inscreva aqui no canal e também deixa um like, é só rolar a tela pra baixo que você vai ver, que me ajuda muito e além do que, mais pessoas podem ver esse vídeo. Pra quem não viu meus outros Nani Responde, eu vou pôr aqui no card. É simplesmente os inscritos me mandando algumas perguntas, seja um filme, uma cena, uma situação, um personagem, e eu vou ter que falar em relação ao direito também, tem teorias. Primeira do Guilherme Maci, que ele falou sobre Cavaleiro da Lua, para eu comentar algo curioso, o que eu acho assim interessante em relação a isso, para comentar do direito. E também é uma série da Marvel agora que tá começando, tem poucos episódios. E ele é um pouco confuso porque a gente vê aí na visão do personagem principal e ele não entende o que está acontecendo. Eu tenho um distúrbio do sono. Porque ele ali dorme e como outra personalidade acaba pegando o corpo dele e fazendo várias coisas que talvez ele não aprovasse estando no seu corpo. Em uma vez ele acorda e está várias pessoas ao redor dele ali nocauteadas e ele não sabe o que aconteceu. Ele tem um certo apagão e depois de um tempo ele vai acabar percebendo o que aconteceu, o que ele tem. Mas eu tenho que dizer que até ele começar a entender, tem outra personalidade que está fazendo coisas que ele não quer, como eu falei, agredir. Mesmo com o personagem ali principal, a pessoa dele também faz algumas coisas meio erradas. Invadiu o local para pegar ali uma pedra. Então, será que ele pagaria pelo que essa outra personalidade fez? Diz sim que existe esse transtorno dissociativo de personalidade e que sim pode acontecer de você ter várias ou ter só uma e você ter apagões, falhas na memória, de acabar também fazendo algumas coisas que você não ia querer. E sim, dependendo do caso, eles vão analisar se sabe o que é certo e o que é errado, se teve mesmo apagão, se entende tudo. Pra mim, ele seria aí internado, não estaria preso por conta dele ter aí uma inimputabilidade, acabar sendo processado, como eu falei aí, pelo Código Penal. Ele estaria aí fora da cadeia. O segundo, que tem um pouco a ver com isso, é o Máscara. Pra quem viu o filme, sabe muito bem, é icônico. O personagem faz o personagem principal, que ele pega a máscara e vira o Máscara. Disse que, então, nesse caso, ele acaba ali tomando seus desejos mais íntimos e ele faz aí da louca. O pessoal assim já entende como roubar banco, e sim, tem alguns crimes também, tem agressão e várias outras coisas. E no começo o humano ali que virou a máscara, ele fica confuso, ele não entende o que acontece, mas depois ele vai lembrando, ele vai sabendo que sim, o Máscara pode cometer crimes, pode fazer coisas erradas. Ele colocando de novo, tem duas teorias sobre isso. É que a máscara, sendo um ser vivo, pode às vezes fazer a pessoa que ele está usando ser dependente daquele objeto, usando sem ter o discernimento correto, sem pensar. Não tem como controlar o que o Máscara faz. Pouquíssimas pessoas que tiveram esse objeto conseguiram controlar, então a maioria não consegue, não tem como ali tirar na hora que está acontecendo. Nesse caso, ele não pagaria por conta disso, o humano, a pessoa, porque não tem controle. Pode se considerar aí, então, como uma pessoa inimputável, que não teve discernimento, e que ele não vai ser preso, mas internado para ver o que pode fazer, para não ter mais dependência. Mas, se no caso ele não vira dependente, ele pode controlar o Máscara, ele sabe o que ele faz é errado, mesmo assim continua usando, pode ir para prisão pelo Código Penal. Não gastem o que não tem. Próxima pergunta é da Lohane, em que ela diz: Anne, uma dúvida, é uma teoria. Nessa teoria diz que o Hans não é o vilão de Frozen e sim os Trolls, pois na literatura os Trolls são conhecidos como invejosos. O Hans tinha interesse de namorar com a Anna,
protegia ela e a Elsa naquela hora que um guarda iria atirar nela, mas os Trolls lançaram feitiço nele e ele nunca mais foi o mesmo. Por isso ele fez tudo aquilo. Os Trolls queriam casar a Anna com o Kristoff, porém ela já estava comprometida. Essa teoria faz sentido? Você concorda? Primeiro ponto é que eu pesquisei um pouco sobre os Trolls e sim, eles são invejosos, são mais maldosos. E eu tava vendo nessa teoria que tem uma parte da música, eles dizem que é só tirar o Hans do caminho para os dois ficarem juntos. Tira o noiventão da competição para tudo consertar. Como se quisesse que ele sumisse do mapa. Então, pensando pela base que disse que eles é que são os antagonistas, pra mim faz sentido essa teoria, porque ele fez muitas coisas boas ali no decorrer, de ajudar os outros, de ficar ali no castelo, de defender a sua amada e tudo mais. Mas é nítido a mudança dele de uma hora pra outra. Eu quero concordar um pouco por conta do que eu senti quando eu vi o Hans ali, as primeiras impressões que eu tive dele. Próximo é o Vitor Pessoa, que ele fala do Luffy de One Piece. Então, eu estava tentando procurar um crime que ele fez. Foi bem na parte que ele estava no Novo Mundo para tentar salvar a Robin. Ele simplesmente queima a bandeira do local. A máxima, um símbolo para sim ali poder resgatar. Aí eles falam que é crime e tal. Tá revogada agora. Tem uma lei, a bandeira não pode estar maltratada, que é um hino que você tem que preservar. Se desobedece um desses artigos, é como se fosse uma contravenção e você acaba pagando multa. E não seria aí um crime de 4 anos como era antes, porque foi revogado. Então, só seria essa a penalização para quem queima um símbolo nacional, que está na Constituição também, que é. O próximo é o Underline Universo, comentou no Instagram. O Johnny Blaze poderia processar o diabo pelo contrato que eles fizeram. Pra dizer pra você, Johnny Blaze é um motoqueiro fantasma, que ele acaba fazendo um acordo com o próprio Satanás para poder proteger a sua então aí namorada e o seu irmão. Então ele vira aquele ser, né, sobrenatural, motoqueiro fantasma. Está aí à mercê do outro ser. Pra dizer pra vocês que pra mim sim poderia processar, porque foi abusivo. O próprio Satanás usou do desespero dele poder fazer um contrato. Isso é uma lesão aí do artigo do Código Civil que pode sim anular um contrato. A próxima teoria do Thales Silva é que ele diz que o principal do Titã AE é descendente do Dimitri. Tá na mesma franquia, em que um se passa bem no passado e o outro bem no futuro. Que sim fizeram os personagens parecidos, um se inspirando no outro. E que o filme Anastácia não tá tão inspirado na história real como imaginamos. Eu vou falar teoria pra gente imaginar. Sim, os dois são bem parecidos, eu acho. Mas assim, eu não consigo acreditar totalmente, porque os estúdios, às vezes, eles usam aí personagens do passado, não gastar tanto dinheiro e, né, muitas e muitas cenas que a gente sabe da Disney e de outros estúdios foram reutilizados. E por conta disso, que eu não consigo, assim, achar 100% que isso é certo. Mas, né, bem que poderia ser por conta do tempo, por conta de um ser ali no século 20 e o outro ser lá no 31 e vai lá tantos. A outra pergunta é do Alex Cruz, em que ele diz que o seu Madruga poderia ser preso por não pagar ao senhor Barriga o aluguel. Tem que falar que pela Constituição diz que você não pode ser preso por conta de dívida, só em casos aí alimentícios, como pensão. E também tinha um depositário infiel, mas que agora não vai preso por conta aí de um tratado. Por isso, seu Madruga pode ficar sossegado, mas ele às vezes aí vai estar incluído no Serasa, esse PC não pode mais comprar, vai ter ação, protesto no cartório, várias coisas que podem ser feitos aí por fora que não seja na área criminal. Nosso último, Vitor Pessoa, perguntou se eu poderia falar sobre Transformers. Vamos falar sobre Megatron, que é aí o líder dos Decepticons, e ele simplesmente quer aí dominar o universo. Então, o objetivo dele é muito do maléfico. E pra mim, o que o pessoal dos Transformers fizeram válido pelo que eles queriam. Só que o Megatron, se ele não tivesse falecido aí nas mãos dos heróis, ele poderia sim ser preso, porque ele fez
Por exemplo, se você aqui no Brasil ficaria aí muitos e muitos anos, ele aí poderia pagar pena, ser preso aqui no Brasil, mesmo ele sendo de outro lugar. Porque como eu disse em vários outros vídeos aqui do Nani Responde, quando você tá em um local, você tem que respeitar a lei daquele local. Aqui diz mesmo que você não pode dizer que você desconhece a lei pra ir justificar que você, né, dizimou várias vidas. É isso que eu queria falar sobre o Megatron. Tem várias outras coisas também que a gente pode comentar sem fazer um vídeo por fora, mas seria isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito, muito obrigada pra quem chegou até aqui. Beijos!